Olá, meus amigos do estado do Rio Grande do Sul, amigos do Brasil. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a bovinocultura de corte do estado do Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que a pecuária de corte brasileira vem passando por inúmeros problemas. Num passado não muito distante, a China foi um país que entrou muito forte no Brasil, importando a carne brasileira, e com isso criou-se um cenário, favorável ou não, eu tenho as minhas discordâncias sobre essa situação, e aí o preço da arroba do boi subiu para determinadas regiões que tinham frigoríficos que exportavam. E criou-se uma expectativa somente no mercado da China como se ele fosse o único do mundo. Mediante a essa situação, a esse cenário, quando a China entendeu os volumes que precisava, se estabilizou internamente, a China sai do mercado como um grande comprador, principalmente quando o foco é o preço, e os frigoríficos que exportavam para esse país, ou exportam, acabaram derrubando o preço da arroba do boi aqui no Brasil. Eu já em setembro do ano passado expliquei como funciona, que a China nunca foi o grande regulador de preços, porque os grandes frigoríficos exportam para mais de 60 países. Então o quadro de exportação com os preços praticados sustentava para eles frigoríficos uma arroba comercial de venda que poderia manter a arroba do boi na faixa de R$300 tranquilamente dentro do Brasil. Mas como esses grandes frigoríficos eles têm a maior representatividade nas escalas de abate pelo Brasil, mais de 70%, eles conseguem dominar o preço da arroba do boi da maneira que eles querem. Só que a pecuária de corte brasileira não tem representatividade. As federações, o Ministério da Agricultura, não tem nem debates mais específicos para tentar trazer uma condição melhor para o pecuarista brasileiro. Fica tudo a cargo dos frigoríficos. E nessa situação, óbvio, que as empresas, as indústrias, na sua grande maioria, vão trabalhar da maneira que lhe convém. E hoje, analisando tudo o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, mediante essa catástrofe, que acabou praticamente com a produção agrícola do estado, nós ficamos analisando que ninguém, volto a dizer, ninguém se levantou para defender a pecuária de corte gaúcha. Pecuária essa que também, como a pecuária nacional, vem passando por inúmeros problemas, principalmente com relação ao preço do quilo vivo dos animais, e agora, mediante essa catástrofe, os problemas aumentaram ainda mais. E aí eu volto a dizer, nem federação, nem sindicatos, está todo mundo quieto sem poder se expressar, porque as indústrias têm muita força dentro das federações, dentro dos sindicatos, e isso é um problema para o pecuarista. Pecuarista esse que deveria, de uma maneira obrigatória, levantar uma representatividade, assim como os grandes frigoríficos têm a ABIEC, que tem entrada livre, passe livre em Brasília, fazem o que querem, definem o que querem, como querem, o pecuarista brasileiro ele deveria, já passou da hora na realidade, de levantar uma representatividade específica para tratar os assuntos que beneficiem a pecuária de corte brasileira e nesse caso que eu estou falando da pecuária de corte gaúcha, que não tem representatividade. Políticos que se elegeram como representantes dos produtores rurais são literalmente desconsiderados nessa situação, porque o aporte deles é somente político. Aí nós temos a federação, nós temos os sindicatos, que como a gente sabe, ficam nesse tempo agora tratando de assuntos burocráticos e esquecem do produtor, esquecem do pecuarista. Nós falamos do arroz e outras culturas do estado, mas ninguém se levantou para falar da pecuária de corte gaúcha. Então, nós precisamos entender que nós temos animais no campo e essa propriedade, ela vive a partir de um giro comercial, de entrada e de saída. Dentro desse período que entram os animais, nós temos os investimentos dentro da propriedade rural para um término, que dê o peso, o acabamento no tempo necessário para que nós possamos comercializar os animais e a partir daí ter o giro, ter o ganho comercial a partir da venda dentro de um período programado. E para isso nós temos campos nativos, tem as pastagens de inverno, tem o semi-confinamento, o confinamento, que tudo isso traz um custo. E esse custo vem diluído também junto com os custos da própria propriedade. Então existe um investimento, um gasto, que ele vem a ser suprido a partir da comercialização dos animais. Nós tivemos a catástrofe do Rio Grande do Sul, estradas, rodovias foram fechadas, bloqueadas, outros frigoríficos que não exportam tiveram paralisação das suas atividades e isso acabou fazendo com que essa paralisação das atividades e também da movimentação interna dentro do estado do Rio Grande do Sul pelos bloqueios das rodovias
está causando uma maior oferta de animais, uma redução das atividades de abate e também uma maior oferta de animais prontos para o abate. E o que isso vai acontecer? Os preços dos animais, o preço do quilo vivo vai cair ainda mais. Nós sabemos, acompanhando com alguns pontos específicos pelo país, que os frigoríficos vêm nadando de braçada, os grandes frigoríficos vêm nadando de braçada porque esse momento, esse cenário que vem desde o ano passado é propício para grandes margens de lucros para os frigoríficos. Estão exportando cada vez mais. Em abril batemos um recorde, 70% de aumento nas exportações de carne. Volto a dizer, a arroba comercial de venda desses frigoríficos, ela ultrapassa R$700. Só que esses números não vêm à tona. E eles seguem pressionando porque não existe uma liderança, uma organização, um planejamento por parte do pecuarista para também pressionar para que haja uma equalização de resultados. Nós vimos recentemente que o açúcar e o etanol, para vocês terem uma ideia, bateu recorde histórico de exportação. Mas a briga entre os produtores de cana e as processadoras é muito grande, porque as processadoras ganham muito e o produtor não ganha nem a metade do que as processadoras estão ganhando. Então nós precisamos entender que existe uma cadeia de valor. Existe o campo, a indústria e os mercados. O mercado interno brasileiro proporciona preços muito interessantes para cortes de animais bem acabados, com genética definida, preços esses melhores até que o mercado de exportação. E que, como se já não bastasse alguns frigoríficos paralisarem as suas atividades, a acontecer de termos uma maior oferta de animais que vai derrubar ainda mais o preço do quilo do boi vivo dentro do estado, nós temos carne de outros estados entrando mais barata dentro do estado do Rio Grande do Sul. É uma competitividade injusta. É um trabalho mal feito que mesmo precisando de alimentos a partir de doações que não incidem diretamente sobre o que é produzido no Brasil, o Estado abre esse precedente para essa entrada de carne mais barata que pressiona ainda mais a pecuária de corte, não os grandes frigoríficos. Porque muitas dessas carnes vêm desses grandes frigoríficos que, por terem um grande quadro de exportação e uma boa margem de lucro, uma grande margem de lucro, conseguem colocar carne mais barata em qualquer estado do Rio Grande do Sul, qualquer estado do Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, essa situação, esse tipo de atividade pressiona ainda mais a pecuária de corte gaúcha. E o que nós estamos escutando ou vendo por parte desses representantes em termos de defesa ou de propostas para melhorar a situação do pecuarista gaúcho? Nada. Nada está sendo apresentado. E a pecuária de corte gaúcha está cada vez mais acumulando prejuízos. Aguardemos os próximos instantes para ver se alguém toma uma iniciativa, uma atitude de apresentar algo de bom. Mas mais do que isso, pecuaristas gaúchos, façam a diferença. Existem meios para vocês conseguirem agregar valor na sua matéria-prima. Existem projetos e caminhos que podem tornar vocês mais independentes dos frigoríficos e criar uma atividade que possa valorizar ainda mais, ou valorizar mais a matéria-prima que vocês têm dentro da propriedade rural. Não se esqueçam, todo o programa Carne de Qualidade no Brasil e no mundo parte de um princípio de uma pecuária de corte forte. E os frigoríficos, os grandes frigoríficos no Brasil, estão se aproveitando de um pecuarista sem representatividade, fragilizado, para poderem ganhar mais e, através de uma ação que eu considero desleal, ainda pressionar ainda mais o preço do boi para a sua queda. Então, fica o alerta para a pecuária de corte no Rio Grande do Sul, para o pecuarista gaúcho, e vamos esperar para ver se o pecuarista toma uma atitude ou se levanta alguma representatividade para apresentar algo de bom para a pecuária de corte do estado do Rio Grande do Sul. Um forte abraço.